Esse é o aspecto da função exponencial. E essa função, se eu considerar o domínio dela como sendo a reta inteira e o contradomínio dela como sendo apenas a parte de cima do eixo y, né, o domínio dela passa a ser apenas, né, os valores aqui, ó, daqui para cima, ela passa a ser uma função biunívoca, né, função bijetora. Né. Travamos de novo. Como que tá aí para vocês? Aqui travou outra vez, certo? Então, beleza. Então, eu vou tocar o barco mesmo estando travado aqui. E quando uma função ela tem esse aspecto de ser biunívoca, né, de ser bijetora, a gente pode olhar para essa função como uma espécie de operação e pensar na operação inversa. Pensar na operação ou na função que, né, a gente pode fazer isso. E se eu posso, então, inverter, né, inverter o que a operação de potência, né, que a função exponencial faz, eu vou dar origem a um novo tipo de função. Né? A esse novo tipo de função a gente dá um nome. Né? E esse nome é logaritmo. Portanto, assim, a primeira forma, a forma que a gente deve encarar a função logaritmo é desse ponto de vista. Primeiro, eu entendo o que é função exponencial, entendo a conceituação de função exponencial. Uma vez feito isso, agora eu vou conceituar o logaritmo como sendo a função que desfaz o que o exponencial faz. E aí a gente dá uma notação para isso, né? A notação que a gente dá para a função que desfaz o que o exponencial de base A faz é essa notação aqui, ó. Log de x e a base a gente pendura aqui embaixo, certo? Tá dando para enxergar bem aqui? Esse que emendou aqui ficou meio ilegível, né? Então, log de x na base A. Espero que esteja dando para ver aí. Então, o que isso significa? Log de x na base A é aquela função que vai desfazer tudo que o exponencial a elevado a x fizer. Portanto, se eu aplico log de x, desculpa, log na base A, se eu aplico em a elevado a x, qual deverá ser o resultado por definição? Digam aí para mim. X, porque esse é o papel, isso aqui é o que define a função logaritmo. Ela vai ser de tal forma que quando aqui for a exponencial, ela vai desfazer. Então a exponencial pegou o x e levou no a elevado a x. O log na base A vai pegar o a elevado a x e vai devolver no x. E se fosse a elevado ao log na base A de x? O que é a elevado a log na base A de x? De novo, x. Porque da mesma forma como o logaritmo desfaz o que o exponencial fez, o exponencial também desfaz o que o logaritmo fizer. É a relação inversa de um com o outro. Tudo bem? Aqui, por exemplo, a gente já vê que aquela propriedade, né, que a gente vê, se é exponencial aqui, o log na base A, a gente até faz assim, né, corta, corta, né? Isso aí, na verdade, é por definição. Não é nenhuma regra que a gente decora, né? É a própria definição, conceituação do que significa logaritmo, certo? E, bom, exponencial tem uma propriedade fundamental. Aliás, duas. A primeira, né, de ser contínua, que será preservada pelo logaritmo também. E a segunda é, exponencial leva soma em produto. Ora bolas, se exponencial leva soma em produto e se o logaritmo é o inverso do exponencial, qual será a propriedade fundamental do logaritmo? E agora eu preciso que vocês me digam. Vou repetir a pergunta. Se a propriedade fundamental do exponencial é
levar, se logaritmo é a função inversa do exponencial, qual será a propriedade fundamental do logaritmo? Levar produto em soma. Claro, porque é só inverter a lógica. Lembra que é sempre essa ponte, né? Exponencial é sempre essa ponte do que é próprio da soma para o que é próprio do produto. Se agora eu estou falando do caminho inverso, essa propriedade também vai seguir uma mesma lógica, só que invertida. Se exponencial leva soma em produto, logaritmo levará produto em soma. E o que isso significa na prática? Significa exatamente o que a gente está falando, ou seja, deixa eu apagar aqui. O que significa levar produto em soma? Significa que log na base A de log, só um segundo aqui que tá. Então, log na base A de x vezes y. Então, o log pega um produto e leva numa soma. Ou seja, isso é log na base A de x mais log na base A de y. E aí a gente desmistifica completamente essa propriedade. Ela deixa de ser uma regra artificial do logaritmo que a gente também tem que decorar para ser simplesmente natural a partir da conceituação do logaritmo enquanto função inversa do exponencial, enquanto função que desfaz o que o exponencial fez. Isso fica claro para vocês, gente? Sim? Beleza. E o exponencial, o logaritmo, ele é simplesmente isso. Ah, claro, se ele leva produto em soma, ele vai levar divisão no quê? Ele vai levar o quociente no quê? Na subtração, óbvio. Né? Da mesma forma como o exponencial levava a subtração na divisão. Né? É a mesma coisa, só que invertida. E aí, várias das propriedades a regra do tombo, né? O que é a regra do tombo do logaritmo? Ora, a regra do tombo é simplesmente dizer que log na base A de x elevado a b, né? Isso aqui é igual a b vezes log de x na base A, né? Ou seja, o logaritmo está transformando uma potência em produto, né? Porque se a gente, eu não mencionei isso, mas se a gente parar para pensar, o exponencial ele transforma produto em potência, né? Ele transforma produto em potência. Quer dizer, aquela propriedade de a elevado a elevado a x vezes y é a mesma coisa que a elevado a x e o resultado elevado a y. Né? A regra do tombo também ela se desmistifica dessa forma, simplesmente por entender que é o processo inverso do que acontece com o exponencial. Agora, beleza, isso é logaritmo do ponto de vista matemático, a sua conceituação. E é só isso, gente. Não tem nada mais além disso. É uma função super simpática, super gente boa, fala mal de ninguém, entendeu? Tranquilíssima. Agora, não falo tranquilíssima no sentido de que isso aqui não envolve um pensamento lógico apurado, tá? Tranquilíssimo no sentido de ser gente boa mesmo, entendeu? Mas isso aqui, na vida real, será que essa função ela ganha uma relevância? Sim, e como, aliás, né? Porque exponencial, quando o exponencial é crescente, a gente já entendeu que isso representa um crescimento acentuado. O logaritmo, ele é o inverso. Então, ele continua apresentando no seu gráfico, o gráfico do logaritmo é como se a gente refletisse aqui, então é uma curvinha assim, ó, uma curvinha num movimento inverso, refletido aqui do exponencial.
Essa curvinha, ela também apresenta um crescimento, mas é um crescimento super lento, muito lento, mais lento do que se fosse um crescimento linear, sobre uma linha reta. E existem muitos modelos de crescimento, né? De crescimento populacional, de crescimento de epidemias como a que a gente está vivendo, que eles mostram que existem fases, né? Fases de desenvolvimento daquilo, fases de crescimento. Uma primeira fase pode ser um exponencial, mas a gente pode atingir outras fases, né, de crescimentos que a gente usa o termo de logísticos, que serão descritos justamente por funções logarítmicas. Ou seja, as funções logarítmicas também descrevem desenvolvimento de... Por exemplo, o nosso objetivo, quando a gente impõe isolamento, distanciamento social, evitar aglomerações, é justamente para forçar que essa curva de crescimento, que por enquanto está exponencial, ela chegue num ponto em que ela vai ter uma mudança de comportamento e vai passar a ser uma curva logística, vai passar a ser uma curva logarítmica, vai crescer mais devagar. Ainda vai continuar crescendo, isso não dá para evitar, mas a gente pode fazer com que o crescimento seja bem lento, o mais lento possível. E aí o logaritmo vai entrar para descrever esse tipo de crescimento. Uma outra função muito legal do logaritmo, e aí eu já estou terminando, eu vou aqui compartilhar de novo minha tela com vocês, para a gente poder, para eu poder mostrar isso para vocês. Vou pedir aqui de novo que vocês me deem o ok, tá? Se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui na minha tela? Está escrito base 10 lá em cima, tela de logaritmos decimais. Tá dando para ver? Tudo certo? Se alguém puder me dar o ok por áudio, porque eu não estou vendo agora o nosso chat, tá? Estão conseguindo ver, gente? Estão conseguindo ver? Bom, se não teve resposta, talvez não, né? Deixa eu voltar aqui. Ah, sim, estão vendo. Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Tá dando pra ver, beleza. Então vamos voltar aqui. Aqui é uma tabela de logaritmos. Isso aqui, ali pelo século XV, XVI, era através desse tipo de tabela que as pessoas faziam conta. Se vocês perceberem, essa tabela ela mostra assim, um número na primeira coluna e na segunda coluna o logaritmo desse número na base 10. Tá? Tem todo um contexto histórico do porquê da base 10. Eu não vou poder abordar isso hoje, quero fazer isso em algum momento ainda com vocês, mas aqui é na base 10, tá? E aí tá lá, se é 1, o log é 0. Se é 2, o log é 0,3. 3 é 0,47, 48, né? E assim por diante. Olha só, quando o número é 10, o log é 1. Quando o número é 100, olha que coisa incrível. De 10 para 100, vocês percebem que a gente cresceu nessa variável bastante, de 10 para 100? Né? Aumentou bastante, não aumentou? Agora, de 10 para 100, o log foi de 1 para quanto? Para 2. Né? Então, enquanto que o número cresce muito, o logaritmo cresce quase nada. Vocês perceberam? Ele cresce. Se você olhar, você vai ver que esses números aqui, ó, de 1 para o que está para baixo dele, sempre vai crescer. Mas cresce muito devagarzinho, muito lentamente. E de modo que aqui já está no 100 e o logaritmo ainda está no 2. Quando tiver no 1000, olha, de 100 para 1000, quanto não cresceu? O logaritmo vai estar no 3. E por que isso? Porque o logaritmo transforma produto em soma. Porque o que de um lado seria multiplicação, que é algo que cresce muito rápido, do outro lado é soma, que é algo que cresce mais devagar. Então, para poder representar aqui quantidades muito grandes, ou para fazer cálculos que envolvem grandezas com números muito expressivos, se a gente aplica uma tabela de logaritmos, fazer, por exemplo, voltar aqui para a tabela, né? Acho que vocês estão enxergando ela aí ainda, para fazer, por exemplo, o produto de 13 vezes 98, quero fazer 13 vezes 98. Basta eu fazer o log
de 13, esse número que está aqui, mais o log de 98, esse número que está aqui. Fazer essa conta é simples, é somar dois números pequenos. A gente soma esses dois números pequenos e procura, claro que essa tabela aqui, ela é uma tabela limitada, né? Só foi até 100, mas se eu tenho uma tabela de logaritmos mais completa, eu procuro esse número na tabela. E eu vejo qual foi o cara que deu origem a ele. Pronto, fiz o cálculo de um produto de dois números grandes, né? Poderiam ser muito maiores, mas bem mais simples, fazendo simplesmente uma soma e olhando lá na tabela. Consegue entender o poder que esse logaritmo tem de simplificar a vida? De fazer um cálculo que seria grandioso demais, ficar muito mais tranquilo, muito mais factível? Vocês conseguiram sentir isso? Conseguiram perceber isso? Eu vou descompartilhar aqui a tela. Viram, né? Perceber? É assim que o logaritmo, é assim que a ideia de logaritmo serviu à humanidade por muito tempo. Numa época em que não tínhamos calculadoras científicas e smartphones, era assim que se fazia cálculos, né? Cálculos de distâncias, né? Na navegação, por exemplo, as tábuas de logaritmo eram as calculadoras da galera. Eles calculavam com uma tábua de logaritmo na mão. Por quê? Porque o logaritmo ele tem esse poder, dado o fato de que ele transforma o produto em soma, ele pode tornar esses cálculos muito grandes muito mais simples. E também, assim, grandezas que variam numa escala muito grande, como é, por exemplo, escala de som, né? A gente também vai olhar elas a partir da ótica logarítmica. Então, por exemplo, quando a gente fala de decibéis, a gente mede decibéis, né, por meio de uma escala logarítmica. Porque é melhor olhar para a escala logarítmica, uma vez que ela fica numa escala mais curta, do que se eu olhar na escala normal dela. Seria uma variação muito grande. Então, para evitar essa variação muito grande, a gente filtra pelo logaritmo e aí a escala fica melhor. Né? Como a gente viu lá na tábua, o que era de 0, de 1, né, a 100, virou de 1 a 2. O que seria de 1 a 1000, vira de 1 a 2, não, de 0 a 2. Né? O que seria de 1 até 1000, vira de 0 até 3. Então, o logaritmo tem esse poder, certo? Portanto, na prática, assim, é uma função que serviu à humanidade de maneira, assim, muito importante, muito relevante. Beleza, gente? É isso que eu queria, assim, em suma, trazer para vocês. Né? Um pouquinho mais de tempo até teria trazido algumas outras coisas, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Valeu esse tempo que a gente passou aqui juntos? Agreguei valor aí para vocês? Agreguei alguma coisa que vocês ainda não tinham parado para pensar e deu um start aí? Valeu? Digam aí para mim. Valeu muito, muito boa, legal, gente. Meu objetivo é esse, é tentar trazer, aproveitar esse momento aí para a gente poder trazer coisas, ir mais a fundo do que a gente foi exposto na maioria das vezes e tentar enriquecer de nexos conceituais essas ideias que não são novidade para a gente, mas que ainda estão revestidas de muita artificialidade, de muita superficialidade. E a ideia é a gente tentar mergulhar a fundo, aproveitar que não temos compromisso no momento de cumprir qualquer emenda que seja, a gente está livre e a ideia é aproveitar para fazer isso, tá? Eu continuo à disposição de vocês para as dúvidas. Priorizem colocar as dúvidas de vocês lá no fórum de dúvidas, tá? Porque daí todos podem ver e para a semana que vem, não sei se a pessoa que tinha proposto está aqui agora, mas alguém tinha proposto, olha, a gente poderia fazer, assim, ter uma conversa sobre funções trigonométricas. Vocês acham que é uma boa ideia para a gente trazer para a próxima vez? Fazermos esse mesmo tipo de abordagem para funções trigonométricas? O que vocês pensam? Uma boa? Beleza, a gente faz isso então. Tá bom? E aí continuem trazendo as dúvidas. Dependendo da dúvida, eu já respondo lá pelo fórum mesmo. Dependendo, eu trago para aqui, para essas nossas aulas aqui, tá bom? E é isso aí, gente. Obrigadão demais pela presença de vocês. Uma excelente semana aí para vocês. Eu que agradeço vocês, viu? Muito bom ter vocês aqui comigo.